Começando mais um vídeo de diário de corrida. Eu passei essa semana viajando, né? Eu estava em Florianópolis, depois vim para São Paulo. Agora amanhã eu vou voltar para minha cidade natal e isso acaba tumultuando um pouco os treinos. Mas eu acho super interessante. Para mim é bom eu me desafiar a treinar nessas adversidades, até porque o dia da prova é imprevisível, né? E se eu conseguir ter um ritmo bom de treinamento enquanto eu tô viajando, isso significa que eu vou estar preparada para a prova. E nesses dias, né, em Florianópolis e agora em São Paulo, foi muito legal porque eu consegui treinar, assim, correr, né, em horários diferentes. Então, lá em Floripa, por exemplo, a gente saiu bem mais tarde, assim, teve um dia que a gente foi correr 11 horas da manhã, então tava bem sol, o que faz com que o corpo se adapte a esse calor. E também já teve dia que a gente saiu super cedo e tava super fresquinho, super gostoso. Teve outro dia que choveu até na corrida. Eu acabei nem gravando porque tava chovendo tanto que não dava nem para tirar o celular. Mas isso para mim é muito bom, porque o corpo vai se adaptando ali ao novo e faz com que a gente seja preparada, como eu disse, né? Já teve prova que eu peguei, a última de Jurerê, estava assim, muito, 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 muito quente, e eu não me senti preparada. Então, é isso que eu quero evitar ever, assim, eu espero que não aconteça mais, eu espero estar preparada para o que acontecer. Eu sei que a gente não consegue prever tudo, mas foi muito bom. E treinar em Floripa também foi muito bom, porque minha terceira meia maratona é em Florianópolis, né? Ali na beira-mar. Então a gente correu lá e eu senti assim uma adaptação, sabe? Entender um pouco mais o percurso, como que é tudo asfalto, quase não tem subida, mas tem algumas, então eu acho que vai ser muito gostosa essa prova. Tô animada, né? Espero que dê certo. É, enfim, acho que é isso. Eu consegui fazer alguns treinos de fortalecimento, porque isso para mim é inegociável, não pode deixar passar. E vamos ver agora, né, como vai ser as próximas semanas. Bom, esses últimos tempos foram de muitas viagens. Como eu falei no início, eu fui para Florianópolis, depois fui para São Paulo e nas últimas 2 semanas eu estava no Peru fazendo voluntariado. Vocês estão sabendo aqui de última mão, porque eu ainda não postei vlog sobre isso. E nas próximas semanas eu vou postar os vlogs contando como foi e tudo mais. E eu acabei diminuindo um pouco o ritmo dos meus treinos, mas não parei completamente. Durante o meu tempo no Peru, eu não cheguei a correr, até porque a altitude lá é muito mais alta, muito mais elevada. Mas eu continuei fazendo fortalecimento e caminhando, né? Porque a gente caminhava com os cachorrinhos e tudo mais.
só para realmente não parar completamente, mas foram só 2 semanas. E, uma coisa que eu queria contar aqui um pouquinho mais é sobre como que eu me organizo nessa questão de viajar e continuar treinando. E aí algumas dicas que eu posso deixar aqui. A primeira coisa é se organizar com antecedência em relação a horários. Saiba pelo menos mais ou menos a hora que você vai treinar. Por quê? Na hora da viagem é muito fácil a gente não querer ir. Óbvio, né? Porque a gente tá lá viajando, cheio de coisa pra fazer, então a gente pensa: "Ah, não, deixa pra depois". Mas se a gente tem um objetivo, a gente tem que cumprir. E eu também não acho fácil, na verdade, eu acho inclusive muito difícil. Mas, se você já tiver pré-estabelecido quais são os horários que você vai fazer o treino, isso facilita. Então, por exemplo, todo dia de manhã eu vou treinar, ou se não der para ser de manhã, de noite, 8 horas da noite, depois da minha janta, enfim, né, depende do seu estilo de viagem, né. Como esses tempos, né, não foram viagens, assim, que era, né, de conhecer lugares, né, eu fui para Floripa, que era a casa da minha irmã, depois eu fui para São Paulo, foi mais tranquilo. Mas eu acho importante pensar com antecedência que horas você vai fazer cada coisa, porque para não ter erro, para não ter momento de improviso, de falar: "Ai, nossa, não sabia". É igual eu fiz um longão em São Paulo e foram 16 quilômetros, se não me engano, e eu já sabia que eu ia fazer isso no sábado de manhã. Então eu me programei, na sexta-feira de noite eu não saí e fiz no sábado de manhã. Tem gente que vai pensar: "Ai, mas que chato, né, você tá viajando fora de casa", mas eu prefiro fazer assim, porque senão eu não vou conseguir fazer bem a prova, né. E é um dos meus objetivos, e pra mim não foi nada demais fazer essa programação. Outra coisa, né, e aí já entra num outro ponto, é preparar bem a alimentação e suplementação. Eu vou mostrar aqui o que que eu tenho em sachês, então são 3 coisas que eu sempre levo, daqui, né, tipo da minha casa, que é a primeira coisa, proteína em pó. Então a proteína em pó, ela é importante para repor, né, ali a proteína mesmo, que às vezes durante a viagem a gente não consegue comer bem, né. Eu não como carne, então é mais importante ainda. Segundo ponto, eletrólitos. Eu sempre levo eletrólitos em saquinho, daí eu uso da Dobro e da Liquids, não vou falar que marca, né, mas é super fácil. E por que que eu acho, principalmente, muito importante os eletrólitos? Porque, às vezes, durante a viagem tá muito sol, a gente anda muito e a gente precisa ali daquela reposição pra gente fazer um bom treino, independente de onde a gente tá, né, e a gente conta com tempos adversos, enfim, né. E daí a terceira coisa são os géis, né, géis de corrida pra durante a corrida, carboidrato. Eh, eu sempre trago daqui e aí eu já conto assim: como eu me planejo antes qual é o treino que eu vou fazer, eu já sei a quilometragem e aí eu conto quantos eu vou precisar e eu levo. Tem uma coisa que eu também me esqueci, que é o pré-treino, né. Eu gosto de tomar pré-treino, e aí eu sempre levo um sachêzinho, né, do Super Coffee ou também do BT Nitrato. Eu tenho tomado menos do BT, mas também funcionam. Então, eu acho que essas dicas do sachêzinho são muito interessantes, são muito importantes, porque da gente fazendo essa programação, a gente já sai de casa preparado para não ter perrengue na hora ali de treinar e não deixar de treinar, né. Deixei de treinar porque não tinha pré-treino, não tinha me alimentado bem, enfim. N questões, né. Agora falta pouco tempo, faltam 4 semanas aí pra prova e reta final, né. Vamos lá.